Então, pessoal, tudo bem aí? Retornando aí depois de uma paradinha aí. E a missão agora é o seguinte: tudo bem? Um abraço, força, estamos chegando firme aí, nós estamos voltando, estaremos voltando brevemente. Então, a missão é o seguinte: nosso diretor, professor Arnaldo, pediu para que nós fizéssemos um resumo do primeiro e do segundo semestre. Um resumo bem sucinto, só para a gente relembrar, e depois do resumo, 2 baterias de exercício do primeiro bimestre e do segundo bimestre, tá bom? Então, no primeiro bimestre, vimos para conhecer o gênero poema. Então, no primeiro bimestre nós vimos poema, certo? Poema. E aí, o que mais eu assinalei aqui, as coisas mais importantes do poema, o que? Verso e estrofe. Os versos são cada linha, então cada linha dessa é um verso, certo? E estrofe é o conjunto de versos. Então cada conjunto é uma estrofe, cada conjunto de versos é uma estrofe, basicamente. Então, a partir de hoje, sabemos que um poema é dividido. Um poema é dividido em verso, ele é estruturalmente em verso e estrofe. Versos são cada linha e a estrofe são o conjunto de cada, sabe? Cada conjunto de 4 ou 3 vai dar uma estrofe, certo? Aí, daí nós vimos a diferença entre um poema e uma poesia. O mais importante a gente entender é o seguinte, sem decoreba, para vocês entenderem. Pô, professor, qual a diferença de um poema e uma poesia? O poema está ligado à estrutura. Então, o poema tem toda aquela estrutura de versos, estrofes. Então, esse é o poema. A poesia, ela é muito além. Então, a poesia é um poema, ou pode não ter, uma visão de quem está lendo, achar que não tem poesia naquele poema. A poesia, ela está na arte, ela está no teatro. Você pode ver poesia em uma obra de arte. Então a poesia, ela não está atrelada à estrutura, certo? Basicamente, entenderam aí a diferença de poema e poesia, tá bom? E aí, passamos para encerrando esse capítulo aí, tem só para deixar aqui para encerrar, interessante. Ó, não tente ser uma pessoa de sucesso. Pessoa de sucesso. Em vez disso, seja uma pessoa de valor. Albert Einstein.
beleza? Gostei muito disso aqui, achei interessante, tá? Vamos lá, dando prosseguimento. Só recapitulando, né? Falamos sobre língua e linguagem. Língua e linguagem. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Está tudo certo. Língua e linguagem. Então, língua diferente de linguagem. Língua, tá aí, é a comunicação através da palavra. Então, a língua linguagem verbal é a comunicação através de palavras. Não, a diferença entre língua e linguagem. Língua é um conjunto de palavras, né? Sem a gente querer decorar. A língua é o conjunto, é ali. Então, a língua portuguesa, inglesa, francesa, e vai por aí. Então, a língua é um código, certo? Então, até um dialeto também tem um código. Então, isso é a língua. Já a linguagem, ela está muito além disso, né? A linguagem ela está muito além disso. Então, na linguagem é um termo bastante abrangente, faz a comunicação por meio de palavras. Então, a linguagem pode ter, vocês lembram disso? Pode ter linguagem com gestos, sem palavras. Pode ter linguagens com apito. Pode ter linguagem com você ensina os animais, né? Fazer determinadas coisas. Isso é uma linguagem. Você está passando uma forma de comunicação. Então, a linguagem é muito mais abrangente. Então, na definição daqui, tem uma mais abrangente. Refere-se a uma comunicação por meio de palavras. Então, é todo tipo de comunicação. Então, vamos todo tipo de comunicação. Ainda que sem palavras, né? Ainda que as duas pessoas entram em comunicação sem falar a mesma língua, mas existe linguagem, desde que haja um entendimento daquilo que se está querendo passar. Entenderam? Então não vamos perder essa questão. A língua, na língua todo mundo tem que falar a mesma coisa. A linguagem, desde que haja comunicação, entendimento, houve a linguagem. Certo? Beleza? E aí nós vamos para a linguagem verbal e não verbal. Essa é mole. Não preciso, né? Tem a linguagem, não preciso nem botar aí. Linguagem verbal, está subentendido até aqui. A linguagem verbal, quando você usa, né, palavras. Por isso que é verbal. Agora, a linguagem verbal pode ser escrita, tá bom? É verbal, desde que haja... Por isso que é verbal, verbo. Ó, verbal. Então, escreveu é verbal. Agora, o guarda fez o sinal. É o quê? Para o motorista parar. Não é isso? Da mesma forma, se ele apitar, é uma advertência. Não é isso? Então, isso aí é linguagem não verbal. Valeu? Aí nós vamos... Falamos sobre variedades linguísticas.
variedades linguísticas. Variedades linguísticas, elas ocorrem por vários fatores, falamos isso. Social, né? Idade, regional. O que quer dizer isso, professor? É o seguinte, até nós mesmos, nós até comentamos sobre isso, dependendo do local que estejamos, a nossa linguagem vai ser diferente. Então, isso são variedades linguísticas. Quando você está na sala de aula, a sua linguagem é uma. Quando você está brincando com sua rapaziada, com o teu grupo lá no recreio, a tua língua é outra. Então, resumindo, as variedades linguísticas depende do quê? Depende do meio. Aí esse meio você coloca, esse meio pode ser social, pode ser um meio regional, cada região, e por aí vai, certo? Social, regional, até mesmo profissional, cada profissão tem uma forma de falar. Valeu? Agora, não pode esquecer que só para finalizar aqui, para que a língua, no caso nossa portuguesa, não saísse tanto e daqui a pouco a gente não pudesse mais entender nada, existe a linguagem ou a língua padrão. Ué, professor, mas tem o padrão? Tem. Por quê? Você tem que estabelecer, no caso, tem que haver uma língua no território de cada país, né? Padrão. Aquela língua, ela vai ser acobrada oficialmente, mas todas as variedades linguísticas não estão erradas. Elas se adaptam ao meio. Agora, se pede na prova a língua padrão, é a língua padrão que vai ser usada, certo? Para que você possa cobrar alguma coisa, você não pode deixar todas as línguas, todas as variedades linguísticas. Vocês têm que estar. Então, a pessoa tem que ter uma língua padrão para poder se expressar, senão fica difícil, né? Agora, entendendo que variedades linguísticas, você não vai dizer que esteja errada, ela está diferente da língua padrão. Isso que eu entendo, tá? A mão depois faz um concurso. Está errado? Não. Ela é uma variedade, certo? É uma variedade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se está tudo certo. Tá, beleza. Tá bom? E aí, nós falamos sobre intertextualidade. Lembra o que é intertextualidade? Falamos sobre intertextualidade. Então, essa intertextualidade vai nos acompanhar para o resto da nossa vida. Por quê? Tudo na vida a gente tem que ter uma referência. Até mesmo nós, nossos pais, nossos amigos.
até as coisas erradas, a gente tem referência para não repetirmos o que esteja errado. Então, a referência pode ser até negativa. Não que a gente vá copiar, mas a gente tem um parâmetro. Então, intertextualidade são textos. Quando você lê um texto, mas você enxerga ali que ele tem uma ligação com outra coisa. Então, por isso que textualidade, ligação, intertextualidade. Então, é um diálogo com outros textos. Resumindo, então o que nós falamos é o diálogo, né, com outros textos. Outras coisas, texto que a gente fala porque é mais simples, né? Mas pode ser uma obra de arte, qualquer coisa, um teatro, uma música, tá bom? Isso é intertextualidade, tá bom? Aí nós vamos ver. Nós vimos vimos denotação e conotação, significado das palavras. Vou checar aqui para ver se a gente não está falando à toa. Tá, beleza? Denotação e conotação. Ó. Falamos sobre isso. Conotação e conotação. Então, as palavras, elas assumem o significado dentro do contexto. Então, nesse sentido, existe essa diferença da palavra de denotação e conotação. A denotação é quando a palavra, né, quando a palavra se encontra no sentido próprio, literal, certo? Então, quando a palavra cabeça para superior do ser humano, certo? Ou de um animal qualquer, no caso nosso ser humano. Agora, se eu falo, ele é o cabeça da turma. Olha lá, cabeça. Então, aqui, denotação, sentido denotativo, é o sentido real da palavra. E cabeça aqui, quer dizer, é o líder, né? Pode ser por bem e por mal, né? Mas de certa forma, ele é o cabeça da turma, pode ser o cabeça da bagunça, mas... Então aqui o que? Cabeça é o que? Sentido conotativo. Conotativo. A palavra não está no sentido real. Valeu? Aí nós podemos ver nós vimos separação silábica, certo? Basicamente, olha aqui, o meu medo é a aula parar e a gente ficar, tá, beleza. Esse é o primeiro bimestre, tá, gente? Primeiro bimestre. Basicamente, tá aqui, pra gente resumir, para não ficar... separação, não, começou com... fonemas. Letra e fonema, a diferença. Então vamos lá. Gaivota e cachorro. Certo? Então vamos lá. Quantas letras tem gaivota? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras.
E quantos fonemas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonemas. Por quê? Todas as letras estão sendo reproduzida o som. Entenderam a diferença no fonema? Porque todas as letras estão sendo reproduzido o fonema. Agora vamos ver cachorro. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. Né? Agora vamos ver quantos fonemas estão sendo produzidos som. Ó, o C5 é K, né? Agora o show. Esse CH é um só. Esse R é um só. Então os dígrafos, eles fazem um som apenas. O fonema é som. Letra é cada... a letra, ela cada uma dessas daqui. Já o fonema é o som. Fonema é som. Então, quantos fonemas vão ter? Ó? 1, 2, 3, ó, 3, 4, 5, 6 fonemas. Fonema é som. Por quê? O CH forma um som só. Os dois R, cachorro, é um som só. Entenderam? Fonema? Beleza? Aí, vamos ver divisão silábica. Vemos também. Divisão silábica. Tá? Então, divisão silábica. Silábica sílaba é o nome de cada vogal, que se dá cada vogal uma união de fonema. Então, toda sílaba, gente, tem uma vogal. Não existe sílaba sem vogal. Pode existir uma sílaba sem consoante, mas sempre com vogal, tá bom? Então, vamos para as palavras mais um pouco mais chatinhas. Vamos dividir. Por quê? As palavras que dão mais trabalho. Malha. Malha. Então, sabemos que não se separa o LH. Tá bom? Então tá bom? Malha. Vamos aumentar mais a dificuldade. Vizinho. 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 Apesar de falarmos vizinho, na separação na separação silábica, o NH não se separa, tá bom? Da mesma forma que carro, temos que separar, certo? Apesar de falarmos carro, mas na separação silábica, você joga um R para cada lado, a mesma coisa de osso. Fica o, tá bom?
ver. Aí vamos para... Aí falamos falta aqui. Falamos das palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Então, as palavras podem ser monossílabas. Eu ia botar só mono, mas aí vocês podem monossílabas, dissílabas, trissílabas, e polissílabas. Tá? Então, é só, ninguém precisa... É tão fácil isso aqui, é mono, uma coisa que é mono, uma sílaba, tá? Pé, uma sílaba só. De, duas sílabas. É só pra gente, isso aí é tão simples, é ponto ganho na prova. De sílaba, duas sílabas. De sílaba, duas sílabas. Bolo, três sílabas. Aluno, ó. Tá? E polissílaba, aqui, 3, né? E poli, acima de 4. Então, passou, desculpa, acima de 3. Passou de 3, 4, 5, 6, 7 sílabas, é polissílaba. Polissílabas. A palavra é polissílaba. Tá bom? Então, pode ser, vamos falar, qual que nós temos aqui? Literatura, uma palavra nossa, né? Gostei. Literatura, tá? E, nessa mesma batida, nós temos as sílabas tônicas, e sílabas átonas. Tá aqui, tá? As sílabas tônicas são a sílaba forte da palavra. Então, onde tem mais força na palavra. Não quer dizer obrigatoriamente que seja acentuada, mas naquela sílaba você tem mais força, tá bom? Porque nem sempre a sílaba mais forte vai ser acentuada graficamente. Ela vai ser acentuada sim, na hora de falar. Mas graficamente, vocês sabem, quando tem lá o acentozinho, né, gráfico. Mas nem sempre. Ela pode ser tônica e não esteja acentuada graficamente, tá bom? Então, uma sílaba tônica, lápis, né? Lápis, olha lá. Essa aqui é tônica, tá? Da mesma forma, ó, lápis. Essa aqui é a átona, tá? Não precisa apertar. Essa aqui é a átona. Essa aqui é a tônica, tá bom?
Essa é acentuada. Agora, deixa eu ver se aqui nós temos uma banana. Ó. Banana. A palavra banana não tem acento gráfico, mas ela tem a sílaba tônica. É isso. Vocês têm que se prender, não é nos detalhes. Qual é a sílaba tônica? Mas não tem acento. Eu sei, não tem acento gráfico, mas tem sílaba tônica. Como é que você fala? Só que não tem esse acento, porque não tem na regra. Entenderam? Mas essa é mais leve. Então aqui é a tônica. Tá? Sílaba tônica. E essas duas aqui são sílabas. Se essa é a tônica, essa é a sílaba o quê? Átonos, né? Sem força. E aí nós vamos ver. Aqui tem, esse aqui é mole, o mito, falando sobre o mito. Mas é bom, só para a gente, pode ganhar uma questãozinha. Mito. Lembra que eu falei sobre o mito? O que é o mito? Até o mito é uma, tá lá, a definição legal de mito é uma forma de texto narrativo por meio do qual se